Agora tem bate-papo especialmente para as mamães. A gente recebe mais uma vez, com muito carinho, o pediatra, doutor Tadeu Fernandes. Obrigada pela gentileza da presença, doutor. Eu que agradeço estar aqui com você, falando para as mamães, para vovós, sobre a saúde das crianças. Hoje, especialmente, nós vamos falar, inclusive, sobre os principais cuidados que a mamãe tem que ter durante a gestação e os principais cuidados, especialmente nos 2 primeiros anos de vida. Nos primeiros 1000 dias. Se você somar os 9 meses da gestação com os 2 primeiros anos de vida, dão exatamente 1000 dias. E os novos estudos mostram que esses primeiros 1000 dias são fundamentais para o futuro de uma criança. Inclusive determina, né, saúde mental, física, Isso cognitiva. Mesmo. Saúde mental, saúde física, cognitiva e uma outra coisa, prevenção das principais doenças que estão matando atualmente. Olha que coisa interessante, Tati. Há 10 anos atrás, se você fosse ver uma tabela que o SUS publica no site do governo, quais as principais causas de mortalidade no Brasil? Ia aparecer lá doenças infecciosas, como primeiro colocado. Morria-se de diarreia, de pneumonia, de sarampo, de tétano. E essas doenças, graças à vacinação, a saneamento básico, a água mais potável que se toma e até com melhor acesso aos serviços de saúde, inverteu. Hoje, a primeira causa, isso que eu estou te falando é dos últimos 3 anos para cá, a principal causa de mortalidade no Brasil, em primeiro lugar, doença cardiovascular. O pessoal está morrendo muito de doenças decorrentes, né, do E o que é problema de pior, morrendo precocemente. Hoje você vê adultos jovens com 30 anos morrendo de infarto, tendo o AVC, o derrame cerebral. E eu consigo prevenir esses problemas durante a gestação, lá no começo? É lá que começa. Por quê? Essas doenças cardiovasculares, elas não nasceram no adulto com 40 anos. A formação da placa de aterosclerose começa na primeira infância. Então, hoje, se você quiser prevenir morte por doença cardiovascular lá no futuro, você precisa tratar na primeira infância da principal fator que leva a ter doença cardiovascular. Sabe o que é? Obesidade. Então, e aí a má alimentação. Isso. E quando é que você cria os bons hábitos alimentares? Ali, desde a gestação, desde os 2 primeiros anos de vida. E sabe qual é a segunda causa de mortalidade hoje no Brasil? É o câncer, as neoplasias. Por isso que nós, pediatras, hoje no consultório, muitas mães me perguntando sobre essas reportagens que saíram no final de semana, na semana passada, sobre a pulseirinha de plástico que libera uma substância que é cancerígena. O tal do bisfenol que aparece nas mamadeiras e nós pediatras estamos falando, cuidado, que quando for comprar mamadeira, compra certificada pelo Inmetro que não tem o bisfenol, porque o bisfenol pode dar câncer. Cuidado vocês que fazem papinha em potinho de plástico e esquentam no micro-ondas, o plástico libera o bisfenol. Você sabe que uma vez um convidado nosso também falou aqui no programa que qualquer alimento que for levado para o micro-ondas, o ideal é a embalagem, o recipiente de vidro, não o plástico, porque com alta temperatura o plástico solta de fato uma substância que pode ser prejudicial à saúde. Agora já se sabe que substância é, chama bisfenol A, altamente cancerígeno. E por que nós pediatras estamos preocupados com isso? Porque hoje o câncer, essas substâncias, quando atacarem um feto na gestante ou uma criança nos 2 primeiros anos de vida, triplica o câncer, a chance dele ter um câncer. Então, por isso que hoje nós paramos de nos preocupar tanto com as doenças infecto-contagiosas, tanto com desnutrição, e nós somos mais preocupados com obesidade e prevenção do câncer. E hoje já se sabe, tudo começa na vida intraútero. A gente sempre busca aquele equilíbrio durante toda a vida, né, doutor? Mais especialmente, então, durante a gestação, esse equilíbrio a gente tem que buscar de uma maneira redobrada, pela gente e pelo bebê que a gente está esperando. Especialmente, então, nesse comecinho de vida, durante a gestação. O que é bacana, o que é prioridade em relação aos cuidados que a mãe que está me assistindo agora deve ter, doutor? O que o senhor pode pontuar para a gente como regrinhas básicas? Eu vou começar pelo principal. Para você ter uma ideia, o sistema nervoso da criança começa a se formar por volta da 20ª,
22ª semana de gestação. O cérebro de um bebê de 24 semanas de gestação pesa 20 gramas. Sabe quanto que pesa o cérebro de uma criança de 2 anos de idade? 1.200 gramas. Então o cérebro ganha em peso 60 vezes nesses 1000 dias. Agora o cérebro é feito do quê? De neurônio, de célula nervosa. E o nosso sistema nervoso, ele é um sistema elétrico que passa corrente elétrica, então ele precisa ser como um fio elétrico encapado. Os nossos neurônios são encapados também por gordura, que é a gordura do bem, as gorduras poliinsaturadas. As gorduras nós chamamos de ômega 6 e ômega 3. Então a mamãe tem que ter uma alimentação rica em ômega 6 e ômega 3 para que forme o cérebro na criança. Quando uma criança nasce, todos os ossinhos já estão formados, pré-formados. E o osso é feito do quê? Cálcio e vitamina D. Então a mamãe tem que ter um bom aporte de cálcio, um bom aporte de vitamina D. Mas a criança nasce com um sistema imunológico. E o sistema imunológico, basicamente, o zinco e a vitamina A são fatores fundamentais. Doutor, você falou agora do cérebro, tem uma informação aqui também bastante pertinente, reforçando essa importância que o senhor comentou da alimentação nesse período de formação do cérebro dos bebês, das crianças. Olha só que interessante, gente, os primeiros 2 anos são os mais significativos para o desenvolvimento do cérebro. Metade do crescimento cerebral da vida inteira ocorre nesse período. O Mauro Musacti, ele é neuropediatra, coordenador do Núcleo de Atendimento Neuropsicológico Infantil da Unifesp, inclusive traz aí uma pesquisa recente sobre esse assunto que a gente está abordando hoje, e aí ele diz, o bebê nasce com o cérebro desenvolvido na área sensorial, olfato, tato, audição, mas nesse período, os 2 primeiros anos, são ocorrem as principais modificações cognitivas e de formação do cérebro. E aí a gente aprendeu, então, a formação do cérebro são os neurônios. E aí os neurônios precisam da gordura boa para poderem se formarem direitinho. É isso. Como um fio elétrico, o neurônio precisa ser encapado. Tá. E a capa do neurônio é ômega 3 e ômega 6. Agora vem uma coisa muito importante, gente. Nós ganhamos de 20 gramas para 1.200 gramas. Então ganha massa cerebral. Então tem um monte de neurônios formando o cérebro. Olha que coisa linda. Então vamos supor que a mamãe se alimentou direito, ou tomou seu suplemento direito, a criança nasceu legal e o cérebro está lá crescendo com os neurônios. Só que esses neurônios precisam conversar entre si. São chamados de sinapses. E como é que o neurônio começa a conversar com o outro? Não existe alimento para isso. E aí entra a presença da mãe. Foi feito um estudo com crianças que nasceram e, por vários motivos, a mãe abandonou a criança e a criança ficou aí num lar, sendo acompanhado, ou a criança foi precocemente para uma creche e fica lá no come e dorme. O cérebro não forma conexões. Eles estudaram esse grupo de crianças e outro grupo que as mães tinham vínculo, conversavam com a criança. Estímulo, né? Estímulo. Enquanto esse estudo é muito bonito. Olha só, pegaram 2 mães e 2 bebês. As 2 mães amamentando. Uma mãe amamentando e colocaram todos aqueles eletrodos para medir o eletroencefalograma do bebê. E a criança amamentando. E a mãe olhando nos olhos do bebê e conversando. Oi, bebezinho, mama, a mamãe gosta de você. E foi vendo as ondas cerebrais desse bebê. E o outro bebê, a mãe amamentando, assistindo televisão. A quantidade de impulsos daquela criança que a mãe estava conversando com ele foram 4 vezes mais do que a criança que a mãe ficou assistindo a televisão e o bebê mamando. Que interessante, doutor. Ou seja, a criança precisa ser estimulada. Tem mãe que fala, pô, eu me sinto meio idiota falando sozinha. Não, você não está falando sozinha. A criança não está respondendo, verbalizando, mas ela está recebendo. Por isso, inclusive, que eu me lembro, em alguma oportunidade que o senhor mesmo esteve aqui conosco, o senhor falou da importância das mães conversarem com os bebês ainda na barriga. Isso. Acariciando a barriga e conversar com a criança, que isso ia refletir mais tarde.
Foi feito Pesquisas comprovaram. Comprovaram. E foi feito um outro estudo muito interessante. Crianças dentro do útero. Um grupo de mães colocou música clássica para tocar para essas crianças silêncio. E foi analisado a frequência cardíaca da criança intraútero. E outra mãe escutando rock pesado. O coraçãozinho... Então, já se sabe que é tranquilidade, a paz, esse conversar com uma voz baixa, sem muito barulho. A criança está sentindo tudo isso na vida intrauterina. Então, quando nós falamos de uma gestação, a gente pensa muito numa coisa material, né? Come, cresce, engorda. Não. Tudo isso tem que ser acompanhado de muito vínculo, de muita ligação entre a mãe e o filho, desde a vida intrauterina. A alimentação é importante? É. O vínculo muito maior. E olha que eu nem toquei ainda na obesidade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vamos falar então sobre isso no próximo bloco, doutor? Vamos. Gente, intervalo rapidíssimo. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Mande pelas redes sociais, liga 19 3871 9620. No próximo bloco a gente fala sobre obesidade, outros assuntos pertinentes e esclarece também a sua pergunta ao vivo. Participe, voltamos em instantes.